mas eu vou objetivamente aos pontos levantados pelos deputados aqui presentes e pelo deputado relator Onyx Lorenzoni. Transparência, insisto, esse, na minha opinião, é um elemento fundante, transformador, estruturante, revolucionário da relação do Estado com a sociedade e tem, sim, o condão de mudar por completo a situação ou as condições de violação ou de desvio ético de condutas, tanto de agentes públicos, mas também de agentes privados. Lembrando que atos de corrupção, em grande medida, são cometidos por agentes públicos em conluio com agentes privados. A transparência que se iniciou, e eu volto a dizer, sendo justo e correto com a história, que se iniciou no processo de pós-democratização, pós-redemocratização, tanto no governo do ex-presidente Fernando Collor, o ex-presidente Itamar, no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nos mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma, são avanços significativos no país. E eu fiz destaque aos últimos 2 presidentes, porque houve mudanças estruturantes no tocante à legislação de transparência e também na atuação da administração pública, com criação de mecanismos realmente e verdadeiramente importantes, como o Portal da Transparência. Acho que a proposta da ENCLA, do ano passado, qual tive o privilégio de compartilhar a coordenação dos trabalhos com outras entidades, a proposta de medição do nível de transparência, que foi implementado com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União em todos os municípios do país, são medidas que devem ser espalhadas para outros órgãos. Você ter mecanismos de medir, e Bruno certamente tem maior capacidade que eu de dar a dimensão exata da importância de uma medida dessa. Permanentemente medir o nível de transparência dos órgãos públicos, tal como foi feito com os municípios, mas fazer também com os estados, com o Poder Judiciário, com os órgãos parlamentares, legislativos, com o Tribunal de Contas e com o próprio Ministério Público, tanto federal como estadual, são medidas essenciais para o controle social. Falando em controle social, uma outra medida importante, na minha opinião, participação. Nós temos que passar a segunda geração de transparência. Geração essa em que o dado não esteja só disponível e apresentado em planilhas de difícil compreensão imediata. Apesar de ser um avanço inequívoco, é preciso avançar a segunda geração de transparência. E essa segunda geração de transparência significa tradução desses dados de informações públicas ao cidadão. Capacidade do cidadão compreender onde estão os gastos públicos é fundamental, e mais do que isso, participar. Uma ação da ENCLA, também que estipulamos no ano passado, e abrimos edital, e foi vencedor um grupo de desenvolvimento de tecnologia da informação, foi um aplicativo que traduzia o portal e os dados no portal de transparência para o telefone celular do cidadão, permitindo que ele verificasse na sua cidade qual é o gasto de transferência com recurso federal, monitorasse e informasse os órgãos de controle. Isso faz com que o envolvimento do cidadão seja não só na formulação e monitoramento da política pública, mas também o controle de sua execução. Prevenção. E, se eu não me engano, o deputado Domingos Sávio mencionou aqui o projeto dele, que me parece semelhante a uma proposta da Transparência Internacional sobre integridade, ou verificação da integridade e dados, ao menos convergente, me parece ser, da apresentação e exposição pois não? Transparência Internacional, da apresentação dos dados do agente público previamente à assunção do cargo público. Essas imposições, e, sobretudo, como o deputado Onyx Lorenzoni lembrou, que apresenta, e todos os senhores são obrigados a apresentar declaração de bens e direitos previamente, ou na hora da assunção do mandato,
mecanismos de submissão de, de dados e informações ao poder público podem ser avaliados também para agentes nos concursos públicos, não só os agentes com mandato eletivo, mas também os agentes públicos que integram a administração pública após um concurso público. Lembro que há, neste parlamento, o debate sobre o projeto de lei de aplicação dos conceitos da ficha limpa, que se aplicam aos parlamentares e integrantes e pessoas que exercem cargo eletivo, mas também a aplicação desse a servidores públicos de todas as esferas e entes federativos e poderes. Acho válido o debate sobre o andamento desses projetos de lei como mecanismos preventivos eficientes. Tenho minhas ressalvas pontuais nesses projetos, mas acho que a ideia do ficha limpa também para servidores públicos é importante. Lembro que, falando de integridade, falar de integridade na relação das empresas privadas com o setor público. A lei anticorrupção, além do condão importante de criar um mecanismo da administração ou para a administração pública federal, ou da administração pública do Poder Executivo, impor penalidades na sua relação com as empresas, também criou um mecanismo de indução de compliance, ou de programas de integridade, quando previu como hipótese de atenuação, ou hipóteses atenuantes das penalidades, a existência de um programa de integridade, tal qual o modelo que a administração pública entenda mais razoável. Eu diria que há outros mecanismos, inclusive sendo estudados. Na ENCLA, foi uma das ações que nós aprovamos no ano passado, para prever integridade, ou programas de integridade, como mecanismo de pontuação na hora da contratação pública. É a utilização do poder de compra e do poder de contratação da administração pública para induzir que o setor privado tenha programas eficientes de integridade, de compliance. Proteção ao denunciante, eu faço aqui uma observação. O debate e o projeto de lei que está sendo discutido na ENCLA, por nossa iniciativa no ano passado, que a comissão fará reunião com o desembargador Márcio, que é o coordenador dessa ação específica, uma das 13 que foram propostas no ano passado, ele tem, e pelo menos nos debates iniciais que a gente fez, o condão de criar mecanismos de proteção ao denunciante, e não de estímulo, sobretudo estímulo financeiro ao denunciante. Pelo menos nos nossos debates iniciais, não nos parecia um mecanismo saudável você estimular por dinheiro o processo de denúncia, mas sim promover mecanismos de proteção àquele que é o chamado denunciante boa-fé, o denunciante do bem, ou whistleblower, ou outros mecanismos e nomes que tanto a doutrina faz referência. Com relação à prova ilícita, e faço novamente minhas as palavras do professor Renato Vieira, não há como se admitir como progresso, avanço, a permissão em qualquer medida do Estado ou dos agentes públicos estatais promovam procedimentos ilícitos em qualquer dimensão com a anuência do ordenamento jurídico, ou com o respaldo do ordenamento jurídico. A mim me parece que sequer há respaldo na nossa Constituição hoje. A mim me parece que não há respaldo constitucional nas medidas propostas, tanto aquelas que prevêem a validação ou relativização da prova ilícita na origem ou conduta do agente, ou na origem processual, né, que são aqueles exemplos de decorrentes de decisão
nulas, ou até mesmo na sua finalidade, porque há outras hipóteses aqui prevendo que, se a prova tiver a finalidade, por exemplo, de negar um álibi, ela é válida, independentemente de como foi constituída, boa-fé, má-fé, etc. E tal. A mim me parece que esses não se configuram avanços, mas se configuram retrocessos a um momento da história brasileira em que o Estado agia de forma totalitária, obscura, hermética e violenta contra os seus cidadãos. Não acho avanço nenhum tentar identificar novas formas de relativização. Nós temos, sim, que ter o cuidado da integridade no poder público. Abrir essa brecha é abrir uma brecha condutora e estimuladora de condutas semelhantes. E um péssimo exemplo à sociedade. Tal qual, na minha opinião, a proposta de teste de integridade. Que, além das palavras já ditas aqui à mesa por todos, não me parece que o Estado deva ter como conduta, até mesmo por uma questão pedagógica, a dissimulação ou a simulação para tentar capturar os eventuais, pretensos, potenciais criminosos. Estaremos aqui num processo de criminalização prévia, intenção, trabalhando intenção. E não acho efetivamente que seja efetivo, abrindo até mesmo brechas para desvios importantes ou repugnantes por parte de agentes que estejam mal intencionados. Não podemos nos esquecer que não há instituição alguma monopolista da ética. Não há instituição alguma monopolista da conduta de desvio ético. Não havendo uma instituição monopolista da ética e nenhuma instituição integralmente antiética ou aética, definitivamente estamos falando de integrantes dessas instituições que podem se equivocar na sua conduta e podem exacerbar ou ultrapassar ou desviar a aplicação de mecanismos previstos na legislação. E essa não me parece uma brecha que podemos abrir em nome do combate à corrupção. Fortemente concluo dizendo que combate à corrupção se faz com medidas estruturantes, tais quais foram feitas nos últimos anos por diversos governos. Eu fiz destaque àqueles do qual participei e acho que foram bastante profundas, não com medidas de rompante. Acho que o enfrentamento à corrupção se faz com medidas contínuas, permanentemente aperfeiçoando as instituições, permanentemente aperfeiçoando suas leis, aperfeiçoando sua transparência e acesso, e não por soluços. E acho que o combate à corrupção se faz de maneira implacável, imparcial, direcionadas a todos e a todas, e não de forma selecionada e direcionada a pontos específicos da sociedade brasileira. Acho que essas são minhas contribuições. Presidente, muito obrigado pela paciência e a todos aqui presentes. E, mais uma vez, obrigado pela honra do convite, parabéns pela iniciativa de promover um debate tão intenso como esse.